Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos confeccionar esse tapetão de mais ou menos 1,20 m. Para não ficar muito comprida a nossa aula, vou fazer em 2 vídeos. Nessa primeira aula, faremos a parte caramelo do nosso urso. O restante eu farei na aula seguinte. Hoje faremos então o rosto do ursinho e os acessórios. Faremos a boca, o nariz, os olhos, o focinho, o lacinho. E na parte seguinte eu vou fazer a parte azul, né? A parte azul bebê e o bico do nosso tapete. Vou mostrar então como faremos a primeira parte do nosso trabalho que será feito hoje. Na aula de hoje, então, faremos essa parte aqui, que ficou muito lindo do nosso tapete, né? E na próxima aula faremos, então, a parte azul e o bico. Vou mostrar para vocês como eu fiz o focinho, né? A boquinha, o olhinho, confeccionei todos eles. E aqui eu fiz a orelhinha e como eu mostro no vídeo, eu coloquei ela aqui só para vocês terem a noção, porque na hora de colocar o restante dos acessórios, a gente tem que contar certinho. Então, para ficar direcionado, eu coloquei aqui a orelha. Na próxima aula, eu vou tirar a orelha e aí a gente vai continuar o nosso trabalho aqui em volta e depois pôr a orelha. Porque a orelha, como vocês perceberam na foto, ela é colocada em cima da parte azul, tá? Dito isso, então, vamos lá. Eu usei aqui o preto, só um pouquinho do preto, né, para fazer aqui essas partes. E usei um pouquinho do branco que eu tinha, é o cru, na verdade. Todos eles número 8. Esse tapete é feito com número 8. Para fazer essa parte aqui, caramelo, eu usei um rolo desse aqui de 700 gramas. Sobrou isso aqui e eu tenho que fazer ainda um detalhe no bico, né? Então, eu acho que vai ele quase inteiro. E a parte azul, a quantidade do azul, eu ainda não fiz. Então, na próxima aula, quando eu terminar o meu trabalho, eu posso dizer quanto foi que eu usei do fio azul número 8 para terminar esse tapete aqui. Eu usei também a cola, uma cola Tec Bond, para colar apenas aqui o focinho do nosso ursinho, porque como vocês vão ver, ele tem uma técnica para fazer aqui o narizinho certinho e a boquinha. Não é difícil, é fácil. Eu preferi usar a cola. Mas para o restante das outras peças, eu uso a minha técnica de fio polipropileno com a vela. Eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, um link mostrando para vocês como que eu faço a técnica, para quem não conhece, de colar com a vela, né, a vela e o fio de nylon. Normalmente eu uso apenas a vela e o fio de nylon para fazer a colagem do meu trabalho. Mas como a cliente, isso aqui é uma encomenda e a cliente pediu para que eu passasse a costura, então eu fiz ele, eu falo para vocês durante o vídeo, eu fiz ele com toda a costura, fazendo além da cola, eu usei também a costura. Mas normalmente no meu trabalho eu não uso a costura, porque o fio de nylon é muito confiável, ele não descola. Mas como a cliente pediu, então eu passei a costura aqui em volta de todo o trabalho. Eu usei também uma tesoura para cortar e usei a agulha número 4. Vamos começar então? Vamos começar fazendo um anel mágico. Vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E vou fazer mais 23 pontos altos aqui dentro, ficando com um total de 24 pontos altos. Feito os 24 pontos altos, fechei aqui já o meu anel mágico. Vou ver aqui na terceira correntinha do primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto.
No próximo ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer assim por volta de todo o nosso trabalho. Um ponto alto, sozinho, e no próximo ponto, 2 pontos altos. Terminei a segunda carreirinha, então eu terminei com 2 pontos altos juntos e aqui o próximo é um ponto alto sozinho. Então, vou fechar aqui com ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e no próximo eu vou fazer um ponto alto. No próximo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no seguinte, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, essa carreirinha vai ser assim, 2 pontos altos sozinho. Então, no próximo 2. Feito isso, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, ó, o aumento vai ser sempre aqui, ó, no segundo ponto do nosso aumento, ó, no último ponto do nosso aumento da carreirinha anterior. Então, eu faço um ponto sozinho, mais um ponto sozinho, cheguei aqui, ó, no último ponto do aumento da carreirinha anterior. Eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim nós vamos fazer por toda a volta do nosso trabalho. Terminamos então a terceira carreirinha, vou fechar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto, vamos subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, e no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto. Então, eu fiz 3 pontos altos sozinho, né? Um ponto alto em cada ponto de base. Chegamos aqui no aumento, ó, onde nós temos o último ponto do nosso aumento da carreirinha anterior. Eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, ó, nós estamos com um bloquinho de 1, 2, 3 pontos altos sozinho e um aumento no último ponto de base. Faço aqui, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. No próximo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Cheguei aqui no último ponto do bloquinho, ó. Vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos fazer assim por toda a volta do nosso trabalho. Terminei a quarta carreirinha, então vamos fechar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto e vamos começar a quinta carreirinha, que é a repetição da anterior, sempre aumentando um ponto, né? Então, esse aqui a gente fez 3 pontos altos e um aumento no último ponto, ficando com bloquinhos de 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3 sozinho e o aumento no último ponto do bloquinho. Esse aqui também é o último ponto do bloquinho e esse próximo aqui vai ser a mesma coisa. Então, nós vamos fazer, se na correntinha anterior, se na carreirinha anterior a gente tinha bloquinhos de 5, 1, 2, 3, 4, 5, esse aqui nós vamos ter bloquinhos de 6 pontos altos. Então, eu vou fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, aí faço um ponto alto no próximo ponto alto, um ponto alto no próximo ponto alto e um ponto alto no próximo ponto alto. Fiquei com 4 pontos altos. Cheguei aqui no aumento do último ponto, ó, onde eu tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Eu vou fazer 2 pontos altos. Nosso aumento vai ser sempre em cima do aumento da carreirinha anterior no último ponto de base. Então, eu vou ficar com bloquinhos aqui de 6 pontos altos. Faço um ponto alto no próximo ponto alto, um ponto alto no próximo ponto alto, um ponto alto no próximo ponto alto e no ponto alto seguinte mais um ponto alto. Então, ó, tô com 4 pontos altos aqui. Cheguei aonde eu tenho os 2 pontos de base, 2
pontos no mesmo ponto de base da carreirinha anterior. Então, no último ponto, eu vou fazer um aumento. Vou ficar, então, com um bloquinho de 6 pontos altos. Nós vamos fazer assim por volta de volta de todo o nosso trabalho. As outras carreirinhas é repetição dessa daqui, sempre fazendo o aumento no último ponto alto do bloquinho. Então, esse aqui eu tenho 6, o próximo eu vou ter 7, o próximo eu vou ter 8, sempre fazendo o aumento no último ponto alto do bloquinho, né? Eu vou precisar de 18 carreirinhas. Então, nós estamos 1, 2, 3, 4, nós estamos na quinta. Eu preciso de 18 carreirinhas. Quando terminar as 18 carreirinhas, eu volto para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Terminei as minhas 18 carreirinhas. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, puxar e vou cortar, porque agora a gente vai passar para a próxima etapa. Essa parte, então, que eu fiz, as 18 carreirinhas, ficou com 60 centímetros. Ó. Olha só, ficou retinho. Então, se vocês quiserem maior, é só continuar subindo as carreirinhas. Eu fiz 18. Então, vocês podem fazer maior, porque a próxima carreirinha que a gente for mudar de cor, quando a gente for mudar de cor, a gente vai fazer uma carreirinha de pontos fechados. Então, você pode fazer qualquer tamanho e depois a gente adapta a continuação do tapete. Vamos começar agora a fazer a outra parte, então, do nosso ursinho. Vamos começar fazendo agora a orelhinha. Vou fazer aqui um círculo mágico, vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e vou fazer aqui mais 7 pontos altos, formando um bloquinho de 8 pontos altos. Feito aqui os meus 8 pontos altos, eu vou puxar aqui o meu anel mágico, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar desse jeito. Eu vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou fazer dentro do mesmo ponto de base, um ponto alto. No próximo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou fazer para cada ponto alto 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu vou ficar com 16 pontos altos. Terminei meus 16 pontos altos, vou fazer aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou fazer um ponto alto no mesmo ponto de base. No próximo ponto, vou fazer apenas um ponto alto. No próximo, eu faço 2 pontos altos. No próximo, eu faço um ponto alto. Nós vamos fazer assim até o final. Um bloquinho, um ponto alto, eu faço 2 pontos altos e no próximo ponto alto eu faço apenas um ponto alto no ponto alto da carreirinha anterior. Vou terminar aqui com um ponto alto, meu último ponto de base, vou fazer uma correntinha, vou puxar, vou cortar, que agora a gente vai mudar de cor. Vou trabalhar agora com o fio caramelo novamente, vou amarrar aqui, pegando a alcinha de trás, vou amarrar aqui o meu fio. E vou fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. 1, 2, 3. No mesmo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto, pegando a alcinha de trás. E no seguinte, um ponto alto. No próximo, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, eu faço um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Então, essa carreirinha vai ser assim:
um ponto alto, nós vamos trabalhar 2 pontos de base no mesmo ponto. E os 2 pontos seguintes, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Até terminar. Terminei a minha carreirinha, agora eu vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou fazer, pegando aqui a alcinha de trás, vou fazer aqui um ponto alto sobre o mesmo ponto alto. Agora, no próximo ponto alto, pegando a alcinha de trás, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Agora, nós vamos fazer 3 pontos altos sozinho. Um ponto alto com 2 pontos altos, 3 pontos altos sozinho. E no próximo, a gente faz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu faço um ponto alto sozinho. 1, 2, 3. No quarto, eu faço 2 pontos altos sozinho. 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. Então, eu trabalho 3 pontos altos sozinho, e aí eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço aqui, ó. 1, 2, 3. O próximo é 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou fazer assim até terminar essa carreirinha e aí a gente volta. Vou terminar aqui a minha carreirinha fazendo meus 2 últimos pontos sozinho. Então, 1, 2, 3. Feito isso, eu faço uma correntinha, vou puxar no pedaço que eu vou usar depois para costurar. Vou cortar. E vou fazer mais uma peça dessa, né? Que esse aqui é a orelhinha, então nós vamos precisar de 2. Vou fazer mais uma peça dessa, igualzinho a essa. E agora nós vamos fazer, vou fazer com vocês o focinho. Focinho, nós vamos começar a trabalhar com o cru novamente. Eu vou fazer um círculo mágico. E aqui dentro, eu vou trabalhar 16 pontos altos. Vou fazer minhas 3 correntinhas. 2, 3. Eu vou fazer, então, fiz 3 correntinhas, agora eu vou fazer mais 15 pontos altos, ficando com um total de 16 pontos altos aqui dentro. Terminei a minha carreirinha, vou fechar aqui no terceiro ponto, na terceira correntinha do primeiro ponto. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e no mesmo ponto de base eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu faço apenas um ponto alto. No ponto alto seguinte, eu faço 2 pontos altos. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, faço 2 pontos altos. Então, essa carreirinha vai ser assim: 2 pontos altos juntos, um ponto alto sozinho. 2 pontos altos juntos, um ponto alto sozinho. Até chegar no final da carreirinha, pra gente fechar e dar continuidade. Terminei a carreirinha, vou vir aqui na terceira correntinha do primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e no mesmo ponto eu vou fazer um ponto alto, ficando com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto eu vou fazer um ponto alto e no próximo ponto eu faço mais um ponto alto. No próximo eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto eu faço um ponto alto e no próximo eu faço um ponto alto. No próximo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base.
E assim, a gente vai fazer por toda a volta dessa carreirinha. Nós estamos na quarta carreirinha. Eu vou precisar de 6 carreirinhas. Essa carreirinha aqui, eu tô trabalhando 2 pontos altos separados e faço um grupinho de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Na próxima carreirinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos separados. E na próxima, eu vou trabalhar 4 pontos altos separados. Então, nós vamos fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta carreirinha. E aí, a gente volta para continuar. Feito, então, as minhas 6 carreirinhas, eu vou vir aqui no primeiro... Na terceira correntinha do primeiro ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma correntinha e no próximo ponto eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Para cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo por volta de todo o nosso trabalho. Essa vai ser a nossa carreirinha. Quando for para terminar, então, para fechar, eu volto. Fechando, então, essa carreirinha aqui com pontos baixos. Terminei minha carreirinha de pontos baixos. Vou vir aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui mais uma correntinha, vou puxar um pedaço, vou cortar pra gente costurar depois na peça. E agora, a gente vai pegar a linha preta pra fazer o olhinho. Com a minha linha preta, eu vou fazer então um anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou fazer aqui mais 15 pontos altos, formando um grupinho de 16 pontos altos. Terminei meus 16 pontos altos, vou fechar aqui o meu anel mágico, bem apertadinho, e vou na terceira correntinha do primeiro ponto, eu vou fechar então com ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha para dar altura de um ponto baixo. Vou fechar aqui melhor. Bem, isso. No mesmo, então eu fiz uma correntinha para dar altura de um ponto baixo. No mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Esse primeiro aqui é apertadinho. Eu faço um ponto baixo. No próximo ponto alto, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. No próximo ponto, vou fazer mais 2 pontos baixos. Então, essa carreirinha vai ser assim, 2 pontos baixos para cada ponto alto. Quando chegar, então, no final da nossa carreirinha, a gente volta para fechar. Ele vai ficando assim. Cheguei aqui no final, eu vou prender aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou puxar um pedaço da linha, vou cortar, né? Porque a gente vai fazer a costura. E vou fazer mais um desse aqui, que é o nosso olhinho. Agora, vamos fazer a sobrancelha com 15 correntinhas. Vou fazer aqui 15 correntinhas, 3. Feito as 15 correntinhas, eu volto na correntinha anterior e faço um ponto baixo. Na próxima, eu faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha até chegar aqui no final. Vai ficando assim. Fiz os meus pontos baixos, vou fazer aqui uma correntinha, vou puxar um pedaço também para poder costurar e vou fazer mais uma dessa.
Agora, nós vamos fazer a próxima peça, que é o nariz. Vou fazer aqui um círculo mágico, vou subir aqui 3 correntinhas. Três correntinhas para dar altura de um ponto alto. E vou fazer aqui mais 4 correntinhas aqui dentro, ficando com um bloquinho de 5 correntinhas, de 5 pontos altos. Então, eu fiz 3 correntinhas, deu altura de um ponto alto, vou fazer mais 4 pontos altos e vou ficar com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar aqui o meu anel mágico, vou deixar assim, ó. Vou virar aqui o meu trabalho, vou fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E no mesmo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou ficar aqui com 10 pontos altos, fazendo 2 pontos altos para cada ponto alto da correntinha, da carreirinha anterior. Terminei a carreirinha, vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e no mesmo ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Agora, essa carreirinha eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto para cada ponto alto e vou fazer apenas 2 pontos altos no mesmo ponto de base no último ponto alto. Cheguei no meu último ponto alto e vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, tivemos 2 pontos altos no mesmo ponto de base apenas no primeiro e no último. Vou virar aqui o meu trabalho, vou fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e no mesmo ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Agora, nós vamos fazer igual a carreirinha anterior, um ponto alto para cada ponto alto e no último ponto de base é que vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, até chegar lá é um ponto alto para cada ponto alto. Cheguei aqui no final, no meu último ponto alto, vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No mesmo ponto de base, vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar essa parte aqui. Vou fazer aqui em cada espacinho de um ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, nós vamos percorrer todo esse espaço fazendo 2 pontos baixos para cada ponto alto. Dois pontos baixos para cada ponto alto. Cheguei aqui no último. Nós temos aqui o nosso anel mágico, né? A nossa viradinha aqui. Aqui dentro, nós vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Feito isso, nós vamos continuar, vamos subir aqui fazendo 2 pontos baixos para cada ponto alto, aqui no espacinho do ponto alto. 2 pontos baixos. Cheguei aqui no último, 2 pontos baixos. Então, ele ficando assim, ó. Chegamos aqui, então, no começo do ponto alto, né? No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto alto. Até chegar lá no final. Um ponto alto para cada ponto alto. Cheguei aqui, então, no final, onde eu tenho meu primeiro ponto baixo, né? Minha correntinha, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Bem aqui onde eu fiz a correntinha, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, vou puxar, cortar um excesso para poder costurar depois a nossa peça. Então, ficou assim, ó.
Agora, com o meu fio azul, eu vou fazer o lacinho. Vou fazer aqui um lacinho para começar, né? Uma laçadinha. E vou fazer aqui 33 correntinhas. Feito as 33 correntinhas, eu conto 1, 2, 3 na quarta correntinha e vou fazer um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Vou fazer um ponto alto para cada correntinha até terminar esse cordão de correntinha. Terminei aqui meus pontos altos, vou virar o meu trabalho, vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Vou voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Terminei a minha segunda carreirinha, vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, vou virar e vou fazer aqui novamente ponto alto sobre ponto alto. Então, essa é a minha terceira carreirinha. Eu preciso de 6 carreirinhas. Eu vou fazer essa e vou fazer mais essa terceira, vou fazer mais 3 além dessa. E aí, a gente volta. Terminei aqui as minhas 6 carreirinhas do lacinho. Agora, nós vamos fazer em volta de todo o trabalho pontos baixos. Então, eu fiz uma correntinha aqui para começar, dentro do ponto, desse ponto alto deitado. Eu vou fazer um ponto baixo, onde eu tenho o ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui no meio, onde eu tenho o ponto deitado, eu faço um ponto baixo. No meio aqui do ponto, faço um ponto baixo. Aqui no meio de um ponto baixo e outro, eu faço um ponto baixo. Aqui no ponto, eu faço um ponto baixo. Dentro do ponto, eu faço um ponto baixo. Aqui em cima do ponto, faço um ponto baixo. No meio, faço um ponto baixo. Aqui é onde eu tenho aqui na voltinha, ó, em cima do ponto, eu faço um ponto baixo. E aqui no espacinho, eu faço um ponto baixo. Vou virar o trabalho agora, em cima do ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo, aqui nessa carreirinha, ó. Um ponto baixo para cada ponto baixo. Vou fazer por volta de todo o trabalho, por volta aqui, a mesma coisa, fazendo dentro do ponto baixo, um ponto baixo, em cima um ponto baixo, vou virar aqui, quando for para fechar, então, a gente volta. Terminei, em cada voltinha dessa daqui, eu fiz 2 pontos baixos para dar certo. Então, agora, eu fiz o meu último ponto baixo aqui, que eu já tinha feito a primeira correntinha, né? Então, eu fiz mais um ponto baixo. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou puxar. Fiz os arremates aqui do nosso lacinho. Vou dobrar ele em 2 para ficar certinho. Esse aqui é o lado direito, esse é o lado esquerdo, onde tá os arremates. Agora, eu vou pegar um barbante, um pedaço de barbante, vou colocar aqui, onde eu fiz a minha dobra, para ficar certinho. Eu dobrei em 2 o meu barbante. Vou ajeitar aqui, ó, o meu lacinho, pra ele ficar bonitinho. Ajeitei ele aqui e vou passar ele, seguro ele aqui e vou passar ele aqui em volta, ó. Então, eu vou passando ele. Vou passar ele algumas vezes.
vou amarrar ele aqui atrás. Apertar bem, né? E vou amarrar ele, vou dar 3 nó, porque ele vai ficar colado, costurado atrás, então ele não vai aparecer. Então, ele vai ficar assim. Fiz os arremates dele, dei uma acertadinha, ó. Então, ele ficou assim. Então, esse aqui é o nosso lacinho. Vamos, então, começar a montagem da peça. Vamos começar pelo focinho. Então, esse aqui é o nosso focinho. Essa aqui é a única peça em que eu passo a cola. Porque eu tenho que posicionar ela e depois costurar. Vocês vão ver no decorrer do trabalho que nessa peça aqui compensa passar a cola. Porque no restante o restante das outras peças que nós vamos colar, eu vou fazer com a vela, aquela técnica da vela. Então, esse aqui eu acho mais fácil a cola. Então, eu conto 1, 2, 3, ó, menos aqui, eu tenho aqui o pontos baixos, eu conto 1, 2, 3. No terceiro, eu venho aqui e colo o meu focinho, ó. O focinho do ursinho, né? Pronto, colei o focinho. Na terceira carreirinha, vai dar bem certinho aqui, ó. Agora, eu venho aqui com o fio que sobrou aqui do anel mágico, né? Eu vou colocar na minha agulha e vou posicionar o fio. Ó, vou vir aqui, vou posicionar o fio aqui no meio, pra ele vir aqui pro meio. Puxo ele, ó, viro, né? Vamos virar. Vou prender ele aqui. Essa cola aqui é só para posicionar o fio. Depois nós vamos costurar essa peça. Direcionei aqui. Vou contar 1, 2, 3 carreirinhas. Na terceira, eu vou vir aqui e vou prender, ó. Bem retinho. Eu vou vir aqui e vou prender o fio. Vou virar a peça. E vou prender ela aqui atrás. Prendi. Vamos virar a peça. Então, ficou assim. Agora, eu vou pegar esse fio aqui, o fio da peça, vou colocar aqui. E vou começar a costurar ele. Vou começar a costurar. Passando aqui por dentro, ó. Vem aqui. Passo aqui por trás, né, ó. Vem aqui.
Vou costurar ele até ele chegar aqui. Terminei a costura, então, aqui desse lado. Então, nós chegamos aqui, ó, o fiozinho, nós chegamos com o fiozinho aqui. Eu vou entrar aqui com o fiozinho. Vou entrar aqui. Entrei aqui, agora eu vou vir aqui, ó, aonde eu marquei, aonde eu prendi, né, o fiozinho, e vou vir aqui, vou colocar o fio e passar ele pra frente. Passei ele pra frente, ó. Agora, nós vamos aqui, aonde a gente tem o fiozinho, a ponta dele, e vamos passar ele pra trás. Passar ele pra trás uma vez, né? Então, nós vamos passar ele umas 4 vezes. Vira pra cá, é que ele tá com a cola, então ele fica meio duro. Ó, passei ele pra cá. Trago ele aqui. Esse aqui é a ponta do outro, né? Passo ele pra cá, ó, e trago ele pra cá. No mesmo ponto. Venho aqui, introduzo ele, né? E passo ele pro lado de trás. Trago ele aqui. Puxo ele pra cá. Puxo ele aqui e trago ele pra cá. Ó, então, aqui nós vamos acertar ele. Ó, ajustei ele, tá vendo? Ele ficou assim, certinho. Aqui atrás ele tá assim, com esses fios aqui, nós vamos amarrar. Esse aqui é o que nós vamos costurar. Então, ele ficou assim, ó. Eu vou fazer os arremates aqui atrás, vou fazer a costura do restante dele, depois a gente vai voltar pra fazer a boquinha. Terminei o focinho, agora nós vamos fazer a boca. A boca, eu vou começar contando daqui, eu vou contar 8 pontos e vou prender o barbante aqui no 8º ponto. Aqui na parte de trás, eu já amarrei meu fio aqui no 8º ponto. Então, eu vou vir aqui na frente, ó, tô com o fio aqui na frente, vou vir aqui, vou trazer aqui pra trás. E vou amarrar aqui pra prender o nosso fio. Depois a gente faz o arremate, né? Agora, eu coloco aqui e trago pra frente. Passo pro próximo ponto. E venho aqui pra frente, no próximo ponto. Aqui no próximo ponto. Venho aqui pra trás, ó, trago ele pra trás. E venho pro próximo ponto. Trago ele, levo ele pra trás. E venho pro próximo ponto. Levo ele novamente pra trás. E venho pro próximo ponto. Ele no pezinho, levo ele pra trás. E venho pro próximo ponto.
E assim eu vou fazendo até ele chegar aqui. Ó, trouxe ele pra cá e trago ele pra cá. Chegamos aqui aonde que tá o pé aqui do focinho, né? A ponta do focinho, vou prender aqui e vou trazer ele pra cá. Então, um lado da boca já tá feito, ó. Tá vendo? Agora, nós vamos levar ele pra cá, fazer a mesma quantidade de ponto que fizemos aqui. Terminando, eu volto. Terminei. Olha só como ficou a boquinha. Então, agora aqui do lado do avesso, eu vou prender o meu fio. Vou prender ele aqui e vou fazer depois o arremate. Então, ele ficou assim. Vamos então começar a montagem da peça. Lembrando que na segunda aula desse vídeo, nós vamos fazer a parte azul, né, da nossa peça. Então, aqui a gente vai ter só o rosto do nosso ursinho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, aqui tá a costura aonde a gente começou cada carreirinha, então vai ficar pro lado de baixo. Nós vamos começar a montar daqui pra cá. Nós vamos começar pela orelhinha, só que a orelhinha eu não vou colar hoje nessa aula, eu vou colar na outra aula. Por quê? Porque nós vamos colocar ela, ó, vou só centralizar ela para vocês saberem onde que ela vai ficar. Nós temos aqui, ó, os quadradinhos, ó, dá para perceber os quadradinhos, onde termina e começa, onde nós temos aqui o nosso ponto, dois pontos, apenas num conjuntinho de 2 pontos, num ponto só, né? Nosso aumento, aqui é o nosso aumento. Então, dá para perceber que nós temos aqui os quadradinhos. Então, nós vamos pular 2 quadradinhos e vamos colocar as orelhinhas, vai ser posicionada aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui, então, vou mostrar bem pra vocês, ó. Vou colocar ela aqui na primeira carreirinha desse quadradinho, tá vendo? Então, aqui, ó, bem no meio, nós temos o nosso início e final da nossa carreirinha, onde nós fechamos a carreirinha. Aqui nós temos os quadradinhos, né, onde nós temos o nosso aumento. Então, vai ficar 2 aumentos, 2 quadradinhos aqui, ó, 2 espaços aqui no meio. Entre os 2 espaços, eu vou colocar a minha orelha, a orelhinha aqui na primeira carreirinha, e o restante vai ficar na parte azul, onde nós vamos fazer na aula seguinte. Aí eu vou pular esses 2 espaços aqui, onde eu tenho meus aumentos, e aqui a próxima orelhinha, nós vamos colocar aqui nessa parte. Então, eu vou costurar ela aqui, apenas para vocês terem noção do posicionamento do nosso ursinho. Porque na próxima aula eu vou fazer a parte azul bebê que nós vamos fazer, e aí eu vou colar e vou fazer o acabamento das orelhinhas. Então, eu vou apenas costurar ela para a gente poder posicionar o restante das figuras aqui no nosso ursinho. Costurei, então aqui as nossas orelhinhas, né? Apenas para a gente direcionar o restante das peças. Quando eu terminar, então eu vou descosturar, vou fazer a volta do tapete, que vai ser na próxima aula, e depois, quando eu terminar todo o tapete, eu volto a colocar as orelhinhas de novo. Então, elas ficaram aqui direcionadas, ó, ficou esses 2 espaços aqui dos aumentos. Nós vamos trabalhar, então, nesse espaço aqui, ó, esses 2 espaços. A minha técnica de colagem é com o fio de polietileno, né? Esse fiozinho aqui, fio de nylon, e uma vela aqui com uma vela acesa. Então, essa é a técnica que eu uso. E aí, depois, a gente vai passar a costura para dar uma reforçada.
Então, no mesmo quadradinho aqui, no mesmo espaço, né, da sobrancelha, nós vamos contar 1, 2, 3, 4. Na quinta volta, nós vamos colar a sobrancelha. Então, vai ser aqui na quinta voltinha. Colocar do lado certo, 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui, direcionado para a orelhinha. Estou usando aqui, então, a minha vela e vou prendendo aqui, ó. Vou queimando e prendendo aqui. E vou deixar no link desse vídeo a minha técnica que eu tenho de fazer os meus trabalhos com a linha, com essa linha de nylon. Eu vou deixar a técnica certinha para vocês verem. Aqui nós só vamos prender para poder centralizar o trabalho, a gente vai costurar. Aí, só para prender, para centralizar, porque a gente vai costurar por volta, né, do nosso trabalho. Então, está a nossa linha aqui, e a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, vou colocar aqui a minha sobrancelha. Vou usar a linha, vou queimando a pontinha dela e vou prender ela aqui, ó. Normalmente, ela não escapa. Apenas nesse tapete eu vou costurar ele, mas normalmente eu uso só ela, eu não costuro. Só esse aqui que eu vou costurar, porque ele tem muitos detalhes. Então, feito aqui as duas sobrancelhas. Colocamos, então, as duas sobrancelhas. Agora, vamos colocar o olhinho. O olhinho, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4. No 5, eu vou pôr o meu olhinho, ó. Eu vou fixar o meu olhinho. Então, eu vou vir com a minha linha e vou colocar aqui para fixar aqui o meu olhinho. Se você quiser usar somente a linha, somente essa cola aqui, você pode usar, ela é muito segura. Só que você vai ter que prender ela todos os cantinhos, em todos os lugares. No vídeo onde eu tenho a aula sobre esse fio, eu explico certinho como fazer. Então, eu já coloquei primeiro e agora vamos colocar o segundo. Vou contar aqui, 1, 2, 3, 4. No quinto, então, eu vou pôr o segundo olhinho, ó. Vou pôr o segundo olhinho e vou prender ele, fixar ele com a minha colinha. E eu só vou costurar esse trabalho porque é uma encomenda e a cliente pediu para que eu costurasse, então eu vou costurar. Mas quando eu faço, eu não costumo costurar, eu uso apenas a colinha, porque ela é muito segura. Coloquei, prendi então, ficou então os dois olhinhos. Agora nós vamos colocar o focinho. Vamos posicionar o focinho. Vamos contar aqui, ó. Aqui a linha entre um olhinho e o outro, nós vamos contar 1, 2, 3.
No quarto, 1, 2, 3. No quarto, eu vou colocar o focinho bem no meio, centralizar, pra ficar certinho. Olha só, vai ficar assim. Vou prender ele, então, com a minha cola. Vou passar ele, então, por toda a cola. Vou passar ele por toda a volta e depois eu vou vir com a costura. O nosso trabalho tá ficando assim. Quando eu terminar de fazer os arremates, costurar todo ele, eu venho para mostrar para vocês. Na próxima aula, né, eu vou fazer a parte azul e vou colocar o nosso lacinho, que ele é preso na parte azul, tanto o lacinho quanto as orelhinhas. Então, eu não vou colocar ele hoje, vou colocar na próxima aula. Vou apenas arrematar aqui as costuras. E aí, depois, eu volto para mostrar como ficou essa parte.